todos. Eu agradeço primeiramente a atenção, todos estarem aqui presentes para ouvir um pouquinho do que a gente vai conversar a respeito de gênero. E nessa casa, desde há 2, 3 anos, que esse problema da ideologia de gênero tem sido cada vez mais constante. Não passa, o professor Felipe me disse dias atrás que há mais de uma centena de projetos de lei em que a temática gênero está envolvida. Essa semana ainda, me parece que votarão o PNE, que é o Plano Nacional de Educação, e uma das propostas é que a ideologia de gênero seja um dos fundamentos de toda a atividade educacional no Brasil. Não é somente a atividade educacional pública, o que já seria grave, mas é toda a atividade educacional, confessional ou não. Então, qualquer escola no Brasil precisa se atentar para o PNE. E caso o gênero entre, toda a escola do Brasil precisará necessariamente reproduzir essa ideologia. Mas exatamente o que vem a ser a ideologia de gênero? Tirando um pouco dos truques semânticos e dos enfeites linguísticos que eles tentam nos colocar, nos vender, a ideologia de gênero nada mais é do que um profundo dualismo a respeito da pessoa humana. E esse dualismo, ele se opera quando você separa completamente o seu corpo da sua vontade, do seu aspecto psicológico. Então, os ideólogos de gênero, uma pessoa ela tem uma autonomia total para renegar a sua biologia. Eu tenho órgãos genitais femininos, mas se eu quiser me considerar um homem, eu preciso abrir mão dessa realidade anatômica e biológica e fazer o que a minha vontade quer. No fundo, essa negação, ela acaba com toda a dignidade da pessoa humana. Porque se eu não sou uma mulher, se eu não sou um homem, eu não sou nada. Eu sou uma pessoa amorfa, um ser amorfo, sem forma alguma. A gente se pergunta, quando para estudar, e quando você se depara, quando você liga os pontos e vê que a ideologia de gênero se fundamenta na negação da realidade humana, você se pergunta e se questiona de onde raios saiu essa ideia. Quando você para ver de onde saiu essa ideia, você começa a entender as nuances da ideologia. Não poderia ser diferente, a ideia de gênero saiu dos conturbados anos 60. Todos nós aqui, imagino que conhecemos um pouco, ao menos, a história e temos familiaridade com os movimentos de contestação a qualquer ordenamento, a qualquer regramento que nasceram na nossa sociedade ocidental a partir da década de 60. Esse é o caldo filosófico e cultural da ideologia de gênero. Um ambiente em que tudo era questionado e em que havia uma exaltação muito grande da sexualidade desregrada. Essa é a equação que nos deu a ideologia de gênero. Agora, se a gente for pegar e se aprofundar, cavar um pouquinho mais profundamente, quando temos o conceito de gênero, nós vamos ver que, no fundo, ela começou, a ideia de gênero, não o conceito, mas a ideia de gênero, ela tinha que ser nas obras de Marx e Engels, lá no longínquo século XIX. E foi importantíssimo para o feminismo a obra de Marx e Engels. Não sou eu quem estou afirmando isso daqui. Aliás, não sou somente eu. Eu tratei de permear esse trabalho com citações para que as pessoas, por não ter uma familiaridade com os estudos feministas, elas talvez não entendam, ou até de boa fé,
questionem a autoridade do que eu vou falar, porque parece não bater, parece não encaixar com tudo que se conhece de feminismo, de luta pelo direito das mulheres, até hoje, né? Até a palestra da doutora Renata, da doutora Isabela e da doutora Vilma. Mas eu vou citar aqui uma feminista americana e vocês ouçam o que ela fala a respeito da obra de Marx e Engels. Abre aspas. O grande valor da contribuição de Engels para a revolução sexual reside na sua análise do casamento patriarcal e da família. Na submissão do feminino ao masculino, Engels, assim também como Marx, compreenderam o protótipo histórico e conceitual de todos os subsequentes sistemas de poder, de todas as relações econômicas opressoras e o próprio fato da opressão em si mesmo. Ou seja, o que ela está falando aqui, o que a Kate Millett fala na década de 70, é que todos os sistemas de opressão do mundo têm o seu protótipo na família. E ela, segundo Marx, né? E Marx está correta, porque é isso mesmo que Marx pensa. Muitas pessoas, durante muito tempo, se focaram mais nos escritos de Marx relacionados aos aspectos políticos e aos aspectos econômicos. Mas se você for levar um estudo mais a cabo da vida e dos trabalhos de Marx numa ordem cronológica, você vai perceber que no final da vida dele, ele já tinha deixado para lá um pouco essa fixação pelos conceitos como mais-valia, alienação, expropriação, essas ideias que são mais recorrentes na esfera do discurso econômico. A grande preocupação de Marx, perto do leito da sua morte, era com a família. E por que essa preocupação? Porque Marx tinha percebido, e isso nos aponta nos rascunhos que temos das obras dele, ele tinha percebido que não eram as estruturas sociais, ou não era a obtenção de propriedade, não era a luta de classes que oprimia o povo. No fundo, Marx entendeu, seguindo o pensamento torto dele, que o grande problema para a nossa civilização estava na estrutura familiar. Eu vou citar aqui também, porque é difícil falar uma coisa assim, que eu imagino que muitos professores, naquele um semestre que as pessoas têm de sociologia nas faculdades de direito, ou naquele um semestre muito mal dado de filosofia, elas acabam não contemplando essas questões. Mas eu cito aqui um livro que Marx escreveu no finalzinho da vida dele. Na verdade, ele deixou os rascunhos, Engels pegou esses rascunhos, deu uma parada, emendou uns pontos e publicou. No livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, os autores afirmam que o casamento não seria nada além de uma primeira opressão, anterior mesmo à opressão causada pelos meios materiais. Então, não é o fato de eu ter ou não ter propriedade privada, não é o fato de eu ter ou não acesso aos meios de produção que faz de mim uma opressora ou uma oprimida. No fundo, no final da vida, Marx fala que é o fato da família existir, não é de eu ter uma família, é da família existir. Isso já é um problema suficiente para que haja opressão no mundo. Tá? Vou abrir com outra citação também que eu acho muito significativa. Abre aspas. Hoje posso acrescentar: o primeiro antagonismo de classes que apareceu na história coincide com o desenvolvimento do antagonismo entre o homem e a mulher, na monogamia, e a primeira opressão de classes com a opressão do sexo feminino pelo sexo masculino. Para Marx, todos os sistemas de opressão, eles têm o seu fundamento, como eu disse, na família.
Então, todas aqueles outros esqueminhas, porque a esquerda adora ver o mundo através de esquemas, e esquemas muito simplórios, né? Então, nós estamos muito acostumados com o esquema da burguesia contra o proletariado, do patrão contra o empregado, e já estão meio demodê. Hoje em dia, a Câmara aqui, eu imagino que é prova do que estou falando, a grande sacada marxista é uma opressão diferente, né? Continua sendo simplória, mas eles mudam os atores, então para eles hoje é o branco contra o negro, ou uma que é tão cara a principal corrente de pedagogia do Brasil, né? O professor contra o aluno. Não tem uma corrente aí pedagógica que fala justamente isso, que o problema da educação se deve a isso, a autoridade que o professor tem. No fundo, para Marx, esses sistemas, esses esquemas de opressão, eles não passam senão de desdobramentos de uma opressão primeira, que é a opressão que existe dentro de um casamento monogâmico do homem contra a mulher. É importante frisar bem isso, porque essa é uma das premissas que vai nortear todo o trabalho da esquerda há pelo menos aí 50 anos. Essa ideia de que é a família e não os modos de produção que oprimem as pessoas entrou no coração das feministas. Ela não teve muita plateia com os socialistas, entre aspas, clássicos, né? Se pensar os leninistas, os maoístas, eles parecem até meio brucutus perto do refinamento do pensamento que Marx chegou no final da vida. Para eles, a revolução se daria através da classe operária e seria feita no tecido social e econômico. Se eles tivessem levado a sério o estudo de Marx e Engels, e se Marx estivesse vivo hoje, e se alguém perguntasse para ele o que ele achava da União Soviética, eu apostaria que ele falaria que o erro da União Soviética foi ter operado a revolução somente na esfera da propriedade e na esfera do Estado, somente na economia e na política. Para Marx, é o que a gente presume, lendo esse livro que eu citei, Das Origens da Família, enquanto não houver uma revolução que acabe com a família, a revolução está em perigo. Então, é uma questão de tempo para que os, entre aspas, ganhos, né, eles sempre chamam de ganhos da revolução, quanto maior a pilha de cadáveres, mais eles saem por aí propagandeando os ganhos da revolução. Os ganhos da revolução, eles estão sempre sob ameaça, enquanto não houver um ataque frontal contra a causa primeira de toda a desigualdade, que para Marx é a família. Eu estou falando tudo isso, mas Marx percebeu esse problema, mas ele não soube como atacá-lo. Aliás, eu acho que ele até saberia, se ele tivesse vivido mais uns anos, ele teria bolado alguma ideia. Mas ele morreu, graças a Deus que ele morreu antes disso. Né? Bom, eu prezo pela minha família, né? Minha família antes de tudo. E ele não conseguiu colocar um sistema no papel, uma arma para se voltar contra a família. Ele detectou o problema, mas ele não conseguiu instrumentalizar a ideologia a ponto de atacar esse problema. Esse papel de instrumentalizar os conceitos para poder ter uma arma a atacar a família, ele foi resolvido, gente, só agora, no comecinho da década de 90. Foi uma filósofa americana, proveniente da esquerda americana, que é uma esquerda um pouco diferente da esquerda que a gente conhece tanto na Europa quanto
A esquerda no Brasil não tem muita ligação com sindicatos nem nada, é uma esquerda muito mais intelectualizada e ligada à academia e ao marxismo cultural, né? Não é muito ligada ao movimento sindicalista, você não vê grandes greves, mas enfim, foi uma filósofa ligada a esse ambiente, eu não vou me recordar agora, mas se eu não me engano é Berkeley ou é UCLA, eu não me lembro agora qual é o departamento, mas a filósofa que conseguiu construir essa arma, ela é ligada a um desses departamentos na Califórnia, início da revolução Flower Power e de contracultura nos Estados Unidos. Ela preside uma cadeira de retórica nessa universidade, ela não é filósofa, ela não está estudando, ela é de uma cadeira de retórica, eu acho que isso vale a pena ser lembrado, né? Ela é professora de retórica. E essa mulher, a Judith Butler, ela conseguiu burilar um conceito de gênero que serviu muito à ideologia de gênero. Na verdade, foi o que deu início a essa ideologia. E quais são as influências de Butler? Primeiro, ela tem uma influência do neomarxista Althusser, que é um neomarxista da década de 60, 70 e é francês. Ele mira, sobretudo, nas estruturas hegelianas, né? Eu até não conseguiria abordar com mais profundidade, porque eu não li estudos detalhados a respeito disso. Mas serve para a gente perceber que na obra da Butler, ele entra com a estrutura hegeliana. Um outro ponto importante para que ela consiga, entre aspas, parir esse conceito, e eu imagino que isso deva ser o grande xingamento que eu tenha feito agora, porque não deve ter nada pior que uma feminista do que a ideia de parir alguma coisa, né? Então, eu vou repetir, a Butler pariu esse conceito usando a filosofia hegeliana, usando um pouco, uma pitada daquele discurso desconstrucionista de Derrida e Michel Foucault. Imagino que também todo mundo aqui que eventualmente tenha cursado uma faculdade de Direito já teve que engolir um semestre aí de alguém falando de vigiar e punir, uma coisa assim, tudo é poder, que essa filosofia desconstrucionista de Michel Foucault e Derrida, que falam que não existe verdade, não existe o objeto e não existe também a pessoa que está analisando o objeto. Tudo para eles é uma mera questão de linguagem. Parece uma coisa desassociada do que eu estou falando, mas essa falta de apreço pela verdade é um dos componentes que nós sabemos que a ideologia de gênero leva consigo desde o princípio. Primeiro, por conta da sua conceituação, como eu falei, é uma negação da realidade, porque eu quero não ser isso, então eu agora vou tentar submeter a realidade aos meus desejos. E tem também esse componente do ingrediente na formulação do conceito, que Butler vai beber nas águas de Derrida e Foucault para burilar esse conceito. Por último, não. Em terceiro lugar, ela está dando uma resposta a uma questão que eu vou falar um pouquinho mais adiante, que é um desejo do feminismo radical do final da década de 60. Então, esse conceito nasceu de tudo isso. E aí sim, por último, do uso do termo científico, gênero, pela primeira vez. Então, ela pegou esses 4 componentes: estrutura hegeliana, discurso desconstrucionista, uso científico da palavra gênero e, por último, a questão de quase que um pedido das feministas, um senso de urgência das feministas do final da década de 60. Esses são os 4 componentes que, quando cruzados, dão a Judith Butler as ferramentas e as condições para desenhar e para elevar à esfera filosófica esse conceito, essa ideologia de gênero. Só um momentinho. Bom,
Eu vou fazer uma pequena parte agora e falar sobre esse terceiro ponto que eu citei agora atrás, que é a ideia de gênero usada dentro da esfera científica. Quem fez, como fez e onde fez é o que eu vou tentar responder para vocês. Quem fez foi um psiquiatra americano chamado John Money. John Money, desde a década de 50, ele levou a cabo alguns estudos e levantou algumas hipóteses, e entre elas, foi em 54 ou 55, eu não lembro, que ele publicou o primeiro estudo, em que ele falava que existia um gênero deslocado da realidade anatômica da pessoa que trabalhava nas suas preferências sexuais. Ele tentou colocar nesse artigo, ele tentou mostrar que era a cultura e os hábitos aos quais nós estávamos expostos que construíam a nossa identidade sexual. Bom, tudo muito abstrato e desinteressante, até que 10 anos depois de ele formular essa hipótese, ele se depara com uma tragédia. Eu não tenho outro nome para chamar, mas ele se depara com um caso que vai possibilitá-lo colocar em prática essas teorias dele. E que caso foi esse? É o caso da família Reimer. Eu não sei se alguém aqui já ouviu falar. É uma família de canadenses, o pai Ron, a mãe Janet e 2 meninos gêmeos, Brian e Bruce. Brian, que é um dos filhinhos dele, ele sofreu um problema, ele sofreu uma mutilação enquanto se submetia a uma cirurgia no seu aparelho genital. E por conta disso, ele teve perda do aparelho genital. Os pais desesperados, eu não gosto nem de pensar nessa possibilidade, não gosto nem de me colocar no lugar desses pais. Os pais desesperados acabam entrando em contato com o Money, não sei muito bem como que foi ou como deixou de ser, como que aconteceram esses contatos, mas sei que eles se conheceram. E Money, Dr. Money, então, propõe para eles o que seria um estudo empírico da validade ou não da teoria dele. Ele propõe que esses pais criem esse menino que foi mutilado como se ele fosse uma menina. Os pais, no desespero, aceitam e deixam que o menino agora passe a se chamar Brenda. Então, trocaram o nome da criança, reconstruíram o aparelho genital feminino externo nesse garoto, e num determinado período da vida dele, a partir de um determinado período da vida dele, passaram a dar doses regulares de hormônio, de estrógeno, né, a fim de que houvesse crescimento dos seios, a fim de que fatores ligados à adolescência em meninos, né, o crescimento da barba, a alteração da voz, a fim de que essas questões, essas características não se desenvolvessem nesse menino. E, bom, assim foi feito. Fizeram um pacto entre o médico e os pais para, obviamente, não contar para o menino, e passaram a criá-lo como se ele fosse uma menina. Tudo que a ideologia de gênero fala hoje para a gente, que é um papel que constrói a feminilidade, brincar de boneca, usar roupinha cor-de-rosa, brincar com panelinha, né, que nas escolas da Suécia, por exemplo, eles mandam trocar. As meninas não podem ser deixadas soltas brincando, porque elas vão lá perpetuar como eles dizem, perpetuar os preconceitos de gênero, porque ela pega uma boneca ao invés de pegar um martelo e começar a tentar derrubar a casa inteira, como é próprio dos meninos. Então, todas essas pretensas receitinhas de criar mulher, que a ideologia de gênero
tenta nos fazer crer que funcionam, elas foram tentadas no Brian, então Bruce, né? Então Brenda. E, bom, assim o foi. O Money saiu espalhando diversos estudos a respeito do caso, mostrando o sucesso da experiência que ele tinha desenvolvido. Deu inúmeras entrevistas e chegou até mesmo a prescrever tratamento similar para casos como o de Brian. Então, crianças que tinham sido mutiladas também, ou crianças hermafroditas, se submeteram ao mesmo tratamento que esse menino. Só que de uma hora para outra, os artigos, as entrevistas, o bafafá na mídia, porque todo ideólogo ele gosta muito da mídia, né? Cessou. Tudo isso acabou, ninguém ouviu, ninguém sabe onde está. E um médico psiquiatra também, de uma universidade do Havaí, ele se questionou. Por que parou? Né? Onde está? Horas? Por que de uma hora para outra esse silêncio sepulcral? E esse médico, o Dr. Diamond, ele não só se questionou, como ele tentou ir ver o que tinha acontecido de fato. E conseguiu entrar em contato com a família. Quando ele entrou em contato com a família, ele descobriu duas coisas. Primeiro, que a situação não era nem parecida com o que tinha sido relatado pelo médico, pelo Dr. Money. Esse menino, o Brian, desde os 2 anos, ele rasgava as roupas que colocavam nele, ele rasgava as saias, rasgava as roupinhas com cores de menina, ele se recusava a brincar com bonecas, ele disputava os brinquedos, entre aspas, de menino que o irmão dele, Bruce, tinha. Ele foi muito perseguido na escola, porque ele tinha comportamentos lá que não condiziam com o que as pessoas imaginavam que ele fosse. Por exemplo, ele urinava em pé. Ele não brincava as brincadeiras próprias de menino. Então ele foi muito hostilizado nesse período ainda, né, nessa primeira infância. E, bom, quando ele percebeu tudo o que tinha acontecido, né, quando o Dr. Diamond percebeu tudo isso que tinha acontecido, ele tentou alertar o Brenda, para que falasse a verdade, porque a experiência da verdade tinha sido muito transformadora para ele. Os pais dele foram com a mentira a respeito da sua sexualidade até os 14 anos de idade. Aos 14 anos de idade, e esse menino já estava muito conturbado, com muitos problemas psicológicos, eles resolveram trocar de psiquiatra e pedir uma segunda opinião. E esse segundo psiquiatra que falou com a família aconselhou que se contasse a verdade. E assim que ele soube da verdade, ele fala na biografia dele que aquilo foi de um grande alívio, porque ele viu que, a despeito de tudo que tinha acontecido, ele viu que ele não era louco e ele conseguiu entender ao menos o que ele estava sentindo. A partir desse momento em que ele descobriu a verdade, ele, por óbvio, rejeitou completamente esse experimento macabro que fizeram com ele e foi atrás de reconstruir, através de processos cirúrgicos, a sua genitália masculina. Parou de tomar os hormônios, por óbvio, os hormônios, o estrógeno, que cria seios, e começou a tomar hormônios masculinos para que a sua voz voltasse, para que a sua musculatura adquirisse uma aparência de musculatura, uma aparência e uma composição, né? Porque há diferença na água, vocês me corrijam, a água, a gordura, tudo isso é diferente quando você tem um corpo feminino e um corpo masculino. Então ele criou esse processo de reconquistar o sexo dele. Ele chegou a trocar de nome, só que ele não quis voltar a se chamar Brian, então ele se chamou de Davi. Ele era Brian, que virou Brenda, que voltou como homem a se chamar Davi.
quando o Dr. Diamond mostrou para ele que o caso dele era contado como se fosse um caso de sucesso e, ademais, era usado para estimular que outras pessoas fizessem a mesma coisa, ele então teve coragem de se expor. Eu imagino que deva ser uma exposição muito grande, mas ele, como se diz, deu a cara a tapa, se expôs, fez uma autobiografia, tudo para que não se repetisse com outras pessoas o que aconteceu com ele. A família dele acabou desestruturada por completo. A mãe ficou depressiva, tentou suicídio, o pai acabou desenvolvendo um alcoolismo severo, e o irmão dele, Bruce, ele desenvolveu esquizofrenia e também teve um sério envolvimento com drogas na adolescência. O irmão, infelizmente, chegou a falecer por conta de uma overdose de medicamentos para esquizofrenia. Até hoje a gente não sabe se foi intencional ou não. Se foi intencional ou se foi um acidente. Por fim, o Brian, não aguentando tudo isso, ele acabou por se suicidar com um tiro. Então, esse é o final da história do experimento que tentou provar que gênero está completamente desvinculado do sexo com o qual nascemos. A despeito desse retumbante fracasso, o Money, numa desonestidade grassa, ele continuou propagando e não teve a honestidade intelectual, ele não teve a humildade de reorganizar toda a ideologia dele e reconhecer o erro. Olha, eu passei 10 anos acreditando que o gênero não existia, que o gênero era socialmente construído, mas a realidade me mostra que não é assim. Não, ele continuou achando que aquilo lá foi um erro de percurso, foi um problema da família e não da teoria dele. Eu imagino que quem esteja um pouco familiarizado com as questões de gênero e com esse debate que se impõe no Brasil hoje em dia, consegue reconhecer esse comportamento em outras pessoas, nos seus oponentes, a recusa em abraçar a realidade que se impõe. Isso é perene em toda essa discussão, seja das estatísticas, seja sobre o que é vida, seja sobre quais são os propósitos do feminismo. Eles recusam, eles abrem mão da realidade para abraçar a ideologia deles. Só para terminar aqui, fechar essa parte da minha exposição, eu só quero que fique claro e que vocês lembrem, então, que o conceito de gênero, a primeira vez que se usou cientificamente a ideia de que gênero e sexo são distintos, foi usado por esse senhor, Dr. John Money, que ademais não conseguiu provar empiricamente o que ele se propunha. O estudo que ele fez foi um fracasso. Se alguém quer acreditar no que ele fala por conta dos belos olhos dele, tudo bem. Mas não dá para falar que a ciência referenda essa ideia, porque ela não referenda. Mesmo essa ciência empírica, que é a ciência assim, mais instrumentalizada que nós temos, né? nem se compara ao edifício da lógica e da filosofia, mesmo a ciência empírica, quase essa de pipetar num laboratório, ela não referenda a afirmação do Money. Mas isso não fez diferença alguma para Butler, porque foi dali, na década de 90, quando todo mundo sabia o que tinha acontecido já, foi dali que ela tirou um dos ingredientes para a construção do conceito de gênero. Eu vou voltar aqui ao último ponto que eu citei como ingrediente para o conceito de gênero, para a construção do conceito de gênero, que foi o papel que as feministas
do final da década de 60 desempenharam essa questão. O que aconteceu com o movimento feminista no final da década de 60? Ele entrou em contato, ele mais ou menos nasceu junto a esses grupos que eram estreitamente ligados à academia americana, como eu já falei no começo. Foi através dessa esquerda cultural, né, sobretudo aí dos filhos da escola de Frankfurt, que tiveram um grande trabalho, desempenharam um grande trabalho nas faculdades americanas, na academia americana. Foi através desses contatos que as feministas da década de 60 conheceram as opções marxistas, conheceram o marxismo. Porque o marxismo embebia, sobretudo esse marxismo cultural, embebia todo aquele ambiente. E quando elas quiseram entrar para a luta, para a revolução, para a tentativa de mudar as estruturas, a despeito de acharem que elas estavam entre pessoas iluminadas e que entendiam a situação e tudo mais, as feministas ficaram muito desapontadas com os seus, entre aspas, companheiros, né? Eu não gosto muito de usar essa palavra porque ela foi sequestrada por um grupo, mas elas ficaram muito, muito bravas com o que elas viram com seus companheiros. E o que elas viram com os companheiros de luta delas? Bom, basicamente, lá estavam as feministas querendo opinar sobre os rumos da revolução, sobre qual era a melhor estratégia a ser seguida. E os companheiros as mandavam lavar a louça, fazer a comida, limpar a casa. Usavam dessas feministas como escravas sexuais. Imagine a frustração dessa feminista e imagine também como é música para os ouvidos delas descobrirem os escritos tardios de Marx. Porque lá ele afirma, como eu disse antes, que todas as opressões do mundo começam, na verdade, pela opressão do homem contra a mulher. E elas olhando para o companheiro de luta delas, que achavam que elas deviam ficar na cozinha, que elas deviam cuidar, sei lá, da compra de supermercado, elas abraçaram aquela ideia sorrindo, porque elas olharam e falaram, sim, é isso mesmo. Não adianta luta política, não adianta luta econômica, enquanto não lutarmos contra a opressão do homem contra a mulher, nada disso vai adiantar. Sem a superação desse problema, todas as lutas são estéreis. A partir daí, e isso não vai dar tempo de falar agora, mas eu gostaria de deixar como sugestão, caso vocês tenham interesse, estudem o caso do socialismo e da ideologia de gênero na Suécia. Porque por caminhos diferentes, os suecos chegam à mesma conclusão que essas feministas do final da década de 60, tá? Que o caminho é a destruição da família. Não cabe aqui nessa apresentação hoje, mas eles, por caminhos diferentes, por experiências diferentes, chegam ao mesmo resultado. Eu vou citar uma feminista dessas radicais aí, do final da década de 60. Eu acho até uma bobeira da minha parte falar feminista radical, porque todas elas são radicais. Mas vocês sabem que a esquerda sempre briga entre si, né? A esquerda sempre... ninguém matou mais comunista do que os próprios comunistas. Então, a radicalidade nunca é suficiente para eles. E isso aconteceu também dentro do movimento feminista. Essas feministas da segunda onda, como comumente conhecemos, elas começaram a perceber que aquele feminismo que lutava pelo fim dos privilégios, lá era bobeira.
aquilo lá não adiantava. Aquilo lá era colocar um band-aid em cima de uma fratura exposta. Então elas começaram a advogar, na verdade, pelo fim, pela supressão da diferença entre homem e mulher. Eu não consigo pensar em negação da realidade maior do que essa. O fim da diferença entre homem e mulher. Foi isso que as feministas, no final da década de 60, começo da década de 70, pediram. E foi isso que a Butler, a filósofa lá de 1990, entregou para elas. Eu tinha preparado na minha exposição alguns parágrafos dessa feminista que eu vou citar agora, mas como não está aqui, eu vou pedir a liberdade para ler, porque eu acho muito, muito simbólico o que ela escreveu. O nome dela é Shulamit Firestone. Dialética do Sexo é o nome do livro dela, que foi publicado em 72. Abro aspas. E como o objetivo final da Revolução Socialista não era a eliminação do privilégio da classe econômica, mas da distinção da classe em si, do mesmo modo, o objetivo final da Revolução Feminista deve ser, ao contrário do primeiro movimento feminista, não só a remoção do privilégio masculino, mas da própria distinção de sexo. A distinção de sexos entre os seres humanos já não deve importar culturalmente. Esse livro, por um amor à verdade, devia estar nas prateleiras de ficção. Porque não existe possibilidade alguma de você acabar com as diferenças entre homem e mulher. Isso é impossível. Mas desde quando o impossível barra a ideia de um utópico, né? Ela continua de uma maneira ainda mais deslocada. Vou continuar citando a Firestone, abre aspas. Diferenças reprodutivas naturais entre os sexos levaram diretamente para a primeira divisão do trabalho, em função de sexo, o que está na origem de todas as outras divisões nas classes econômicas e culturais. Para ela, ora, qual é a divisão reprodutiva natural? É o fato de que uma mulher fica grávida e um homem não. É contra isso que a ideologia de gênero se coloca. É contra a realidade de que uma mulher pode engravidar e que um homem não pode engravidar. Essas feministas e toda essa levada e todo o conceito de gênero que depois a Butler tão bem preparou para elas, quase que por pedido, né? Elas pediram, olha, a gente precisa de um instrumento filosófico que consiga acabar com as diferenças entre os sexos. Aí a Butler, 20 anos depois desse pedido, foi lá e está aqui a ideologia de gênero, né? Essas pessoas pensam que a verdadeira revolução marxista só ocorrerá quando as diferenças naturais entre homens e mulheres forem suprimidas e desconsideradas por completo. Olha a gravidade da coisa. Eu não estou falando que a revolução só vai acontecer quando a pessoa que tem 5 carros perdeu os 5 carros, ou a que tem uma casa na praia não tiver mais uma casa na praia. Não, enquanto não se suprimir a diferença entre homem e mulher, a revolução não está segura. No fundo é isso que eles pensam. Eu vou desviar um pouquinho do caminho que eu fiz, porque eu acho que vale a pena, a despeito de eu não me estender muito sobre isso hoje, mas vale a pena citar, a título de conhecimento para vocês, um outro trecho do livro da Firestone que eu acho um dos mais escandalosos. Vou citar e vocês me digam depois se não é. Abre aspas. Devemos incluir a opressão das crianças em qualquer programa feminista revolucionário. Nossa etapa final deve ser a eliminação das próprias condições da feminilidade e da infância. O tabu do incesto
hoje é necessário somente para preservar a família. Então, se nós nos desfizermos da família, iremos de fato desfazer-nos das repressões que moldam a sexualidade em formas específicas. Para Firestone, deve ser uma injustiça também que um homem não possa deitar com a sua filha, ou que uma mãe não possa ir para a cama com o seu filho. E, inclusive, isso que ela considera uma opressão, ela está aqui prometendo que vai acabar. Se o gênero for aceito, mais cedo ou mais tarde, esse tabu, eles chamam de tabu, o incesto, esse tabu do incesto vai terminar. Eu vou terminar essa fase da minha exposição e vou recapitular de uma maneira assim, bem didática, professora que sou, né? Recapitular bem rapidamente o percurso que a gente fez até agora. Marx e Engels, ainda no século XIX, reconhecem e apontam a família como a causa de toda a desigualdade no mundo. 2, as feministas do final da década de 60, buscando radicalizar ainda mais o feminismo, elas, entre aspas, requentam essa ideia de que somente se libertando das diferenças entre homens e mulheres que haverá a verdadeira revolução marxista. E 3, a Butler pega tudo isso e 20 anos depois, mais ou menos, da publicação do livro da Firestone, ela implementa o conceito de gênero na seara filosófica. A partir do momento em que ela dá essa ideia de gênero, que ainda era uma ideia, quando ela dá essa substância filosófica, ela completou o trabalho que Marx não tinha completado. Marx só conseguiu apontar o problema. A Butler, ela chega com a solução. É isso que acontece. E essa solução, e de fato, se você pensar a partir das premissas marxistas, a ideologia de gênero é a solução para que a revolução marxista seja levada a cabo. Essa solução foi entregue de bandeja para as feministas. E o que as feministas fizeram com isso? Elas se aliaram com ativistas homossexuais e foram atrás de uma primeira grande batalha para implementar essa ideologia recém-criada, recém-saída do forno. Essa batalha esse campo de batalha que elas encontraram, que faz parte assim, dessa, mais ou menos, segunda parte da minha exposição, que é a Conferência de Pequim, que aconteceu em 1995. Só para rememorar, em 1990, a Butler lança o livro. Em 95, as feministas tomam de assalto a Conferência de Pequim, Conferência da ONU de Pequim. Vou falar um pouquinho agora, então, das conferências da ONU. Já faz mais ou menos, há pelo menos aí 2 décadas, 3 décadas, que as políticas mais significativas da ONU, elas têm sido levadas para frente, têm sido implementadas a partir de grandes conferências. Essas conferências, elas acontecem a partir da escolha de um tema, e é um tema muito planejado, é um tema que a ONU quer que cause reverberação. Então, você escolhe aquele tema para que as pessoas falem nele, para que os parlamentos nacionais os discutam, para que a imprensa cubra. O tema quem aqui não lembra, por exemplo, da Rio 92, né, Eco 92, todo o auê, todo o bafafá que foi levado, que foi feito por conta dessa conferência. A conferência da população, como a do Cairo, conferência da mulher, como essa de Pequim. Enfim, essas conferências são criadas também por esse efeito simbólico. Além disso, quando se faz uma conferência, a ONU, para que
para não respingar, para não arranhar a sua imagem de lugar consensual, lugar onde todas as vozes são ouvidas, onde tudo se resolve através do diálogo. A ONU faz sempre uma declaração final nessas conferências, né? Essa declaração final, além do peso simbólico que tem, olha, a declaração da ONU de 48, a declaração da ONU de 73, né? A gente às vezes vê aí nos diplomas jurídicos, geralmente quando o deputado vai fazer a relatoria de um projeto, ou vai até mesmo propor um projeto, que sempre faz referências, geralmente há referências aos diplomas que foram publicados pela ONU, que emanam da ONU. Então, há esse grande apelo simbólico dessas conferências. Além disso, no plano prático, o documento final que sai de uma conferência, ele vai nortear as políticas da ONU para aquela determinada questão. Tanto as políticas da ONU, como as políticas dos países e dos convênios que são feitos com a ONU, as agências da ONU. Vou citar aqui algumas: a Unesco, a Unicef, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, que usa muito dessas declarações para avançar políticas nos países em que tem convênio. Eu não saberia falar agora, mas eu sei que o Brasil tem muitos convênios nessa área, principalmente com a Unesco, a Unicef e a OMS. Como eu disse, para que esse documento para que essa declaração final ela tenha esse valor simbólico, a ONU evita que esses documentos sejam levados à votação. Primeiro porque a votação parece que, entre aspas, legitima a ideia de que você pode estar certo ou errado a respeito daquilo, né? Por isso você está permitindo uma votação. Segundo, que ficaria muito fácil de se pressionar as lideranças das nações mais pobres a votar ou não votar determinada coisa, determinado ponto. Então, há todo um jogo diplomático, há toda uma operação diplomática para que esse documento final das conferências ele seja aceito por todos de uma maneira consensual. Quando alguns pontos desse documento eles geram conflitos, quando eles são controversos, a prática da ONU, a prática adotada pela ONU é deixar de lado aquele ponto para uma discussão posterior. Então, por exemplo, eu começo com 15 parágrafos de uma declaração. Se a doutora Renata não concorda com o parágrafo 7º, se a doutora Isabela não concorda com o parágrafo 9º, nós vamos dar um jeito de concordar com todos os outros parágrafos, tirar o 7º e o 9º para uma discussão posterior, para tentar convencê-las, ou de repente para ouvir e mudar de ideia, alguma coisa assim, sempre na base do consenso. Às vezes é um parágrafo inteiro que é retirado, às vezes é uma frase, às vezes é uma palavra que é retirada. Enfim, e é um esforço diplomático, há uma grande preocupação com o consenso. Essa declaração, vocês imaginem isso. A conferência de Pequim, ela durou aí, não deu 15 dias. Se é difícil se conseguir consenso entre 15 pessoas sobre um tema aparentemente de acordo de todas, imagine o que é colocar delegados do mundo inteiro reunidos durante 15 dias no máximo para fazer um documento que possa ser consensualmente adotado por todos. É humanamente impossível. E justamente por conta disso, por conta dessa impossibilidade, que a ONU prepara uma série de reuniões que antecedem a conferência em si. Conferência, gente, na maioria das vezes,
ela é um lugar assim, para você passear no país, tirar foto, fazer uns contatos e só. Tudo já foi definido, basicamente, tudo já está definido. Lá você vai só para dar os últimos pontos. E essas conferências preparatórias, é nessas conferências preparatórias que as brigas acontecem de verdade. Eu estou dando essa explicação toda para que vocês consigam entender o que aconteceu na Conferência de Pequim. Bom, a Conferência de Pequim, como eu falei, ela aconteceu por óbvio em Pequim no mês de setembro de 1995. As feministas, elas desde 1993, elas mantinham reuniões entre elas, reuniões, encontros regulares, conferências regionais, conferências gerais, seminários, para se prepararem para a Conferência de Pequim. Foram 2 anos de trabalho das feministas, azeitando a máquina, por assim dizer, para chegarem prontas na Conferência de Pequim. Bom, eu vou ler aqui um dos resultados, um dos pontos que foi apresentado numa conferência regional de 93 das feministas, tá? Elas se reuniram em várias regiões. Essa aqui é na Áustria, aconteceu na Áustria, mas teve também encontro em Amman, na Jordânia, teve encontro em Jakarta, na Indonésia, teve outro encontro na África, não me recordo, e teve um encontro aqui no Uruguai também. Além dos encontros gerais, elas faziam encontros regionais, para que as feministas da região, ali do continente, se comunicassem. Eu vou ler o que foi dito nesse encontro regional, um trecho do documento final do encontro regional das feministas na Áustria. Abre aspas. Um novo acordo de gênero envolve uma política ativa e visível de introdução da perspectiva de gênero em todos os campos políticos, econômicos e de política social relevantes, no nível local, regional e central. Butler entregou em 1990 o conceito pronto de ideologia de gênero. 3 anos depois, elas já estavam preparadas e produzindo documentos que norteariam suas atividades, demandando que um novo acordo de gênero peça a introdução da perspectiva de gênero em todos os campos políticos, econômicos e da política social. Isso em 93, gente. Faltando 2 anos para a Conferência de Pequim. Outro uso que as feministas fizeram dessas conferências preparatórias delas, não é uma conferência da ONU, essas preparatórias são só delas, são assim reuniões de aquecimento delas para Pequim. Foi um documento porque elas pensam em tudo, elas pensam em como abordar a mídia, em como abordar os políticos, em como tratar os adversários. Tudo é pensado e, sobretudo, se é discutido nessas reuniões. Elas formularam um documento chamado Contra-ataque, : As mulheres enfrentam o fundamentalismo. Esse documento serve como esteio para essas feministas, porque eu não estou falando que todas as feministas fazem isso, não. Essas são as cabeças. Tem feminista que só sabe chegar aqui e gritar slogan feito. Eu não estou me referindo às que vêm aqui gritar slogan feito, slogan fabricado. Essas não são, entre aspas, o alvo dessa comunicação. Mas elas servem aos propósitos, porque, olha, é batata, viu? Elas lançam um documento, de uma hora para outra, aquele, entre aspas, xingamento é uniformizado. E de uma hora para outra, a feminista da Argentina, a feminista do Brasil, a feminista da França, a feminista da Mongólia está usando o mesmo xingamento contra os cristãos. E lá, nesse documento,
basicamente se colocava que qualquer pessoa que acredite que o sexo feminino e o sexo masculino, que o homem e a mulher são complementares entre si e que as mulheres devem ter a sua possibilidade de maternidade respaldada como vocação especial, todo mundo seria fundamentalista. Uma pergunta retórica, mas vocês meditem depois quando chegarem em casa. Não é quem aqui não foi acusado de ser fundamentalista por defender a vida do feto, por defender a ideia de que a realidade nos mostra que existem diferenças entre homens e mulheres. 10 minutos. Enfim, nessa conferência, elas prepararam, nessa pré-conferência, elas prepararam mais uma arma, que é a rotulação pejorativa do adversário. Para quem está preparado e para quem conhece o funcionamento, realmente não causa muito efeito. Mas para uma pessoa que está firme em nas suas, como eu poderia dizer, na sua visão de mundo, essa pessoa está firme no que acredita, mas não tem a malícia e não tem assim um preparo para bater de frente, você ser xingado de fundamentalista, porque elas usam como se fosse um xingamento, já te tira da briga, já faz você ficar acanhado, porque você é educado, e elas usam a sua educação. Elas sabem que você é educado. E elas esperam que você terá um comportamento diferente do delas. Elas sabem que você não agredirá. Então, elas deitam e rolam em cima disso. E isso não é espontâneo, isso daí é calculado, tá? Esse ponto que eu trouxe é para mostrar justamente como é calculado, como há cálculo nesse comportamento que beira o histerismo de algumas feministas. Enfim, voltando a falar da reunião preparatória, agora sim, uma grande reunião foi chamada para março e foi convocada pela ONU. Nessa reunião de março, duraria o mês de março inteiro, que seria na prática definido o documento final da Conferência de Pequim. E foi nessa pré-com, como eles chamam, né? nessa reunião preparatória, que houve uma verdadeira descoberta por parte dos pró-vida e das pessoas pró-família da ideia de gênero. Até então ninguém conhecia. Ninguém conhecia o que seguia. As pessoas achavam que era um mero sinônimo para a palavra sexo. A pessoa não quis falar sexo, então ela falou de gênero. Os delegados pró-vida, vou fazer um outro parênteses, eu espero retomar e que vocês continuem seguindo a minha linha de raciocínio. Esses encontros que eu falei que desde 93 aconteciam e que eram feitos em vários lugares do planeta e tendo várias esferas a serem abordadas, a esfera midiática, filosófica, política, diplomática, eles foram conduzidos e foram organizados por uma organização, uma ONG, a ONG que se chama WIDO. Alguém já ouviu falar dessa ONG? Calma aí que eu trouxe aqui o Women's Environment and Development Organization, mais ou menos uma organização feminina para o desenvolvimento e meio ambiente. Essa organização ela era presidida pela ex-congressista democrata dos Estados Unidos, Bella Abzug, que é uma feminista ferrenha. Quando os delegados pró-vida e pró-família chegaram nessa preparatória da ONU em março e viram que todo mundo ali estava pronto para atropelar os pró-vida, eles decidiram se reunir também e formaram uma coalizão pela mulher e pela família. O problema da coalizão é que, entre outros problemas, são problemas bem práticos. Por exemplo, a coalizão não tinha dinheiro.
prático, mas é essencial. Sem dinheiro você não consegue fazer muita coisa. Então, às vezes os delegados que foram enviados os delegados para a família, eles poderiam ficar 1 semana, 2 semanas e tinham de voltar para a sua terra natal. Não se tinha condições de enviar uma pessoa faltar 1 mês no seu trabalho, para que ficasse 4 semanas da preparatória lá em Nova York, não tinha condições. Então, o trabalho que a coalizão pró-vida pela família e pela mulher desempenhou, ele sofreu muito por uma quebra no ritmo de trabalho. Eu chegava hoje, precisava me ambientar com o que estava acontecendo, conhecer as pessoas, aí 1 semana depois eu precisava ir embora, a pessoa que chegava também era uma novata, né? Então esse foi um dos problemas que a coalizão enfrentou. Um outro problema também, que esse já levanta mais suspeitas, mas a gente não consegue afirmar nada, mas é que estranhamente 3 dos maiores grupos que fariam parte da coalizão pela família tiveram seu credenciamento negado. O Concerned Women for America, o Eagle Forum e o Catholic Campaign. Esses três institutos, eles não foram credenciados pela ONU, então eles não puderam fazer parte, não puderam ajudar a coalizão. Para vocês terem uma noção do clima que reinou nessa preparatória, teve um parágrafo de uma declaração, do rascunho da declaração, um parágrafo. Ele rendeu um texto de emenda de 32 páginas. Vocês têm noção a declaração, quando chega prontinha para eles, ela tem 296 parágrafos, gente. Um parágrafo rendeu 32 páginas. Imagine o que é 32 páginas, quebrando a cabeça para tentar entender e tentar uma linguagem diplomática e de defesa, né? Porque você tenta fechar todos os flancos, olha, talvez ataquem daqui, então precisamos falar que é desde a concepção, como o Dr. Paulo Fernando acabou de mencionar. Esse foi o clima que reinou durante a preparatória de março. E a coalizão pró-família, por e lembre-se, enquanto isso, a coalizão lá, sem gente que pudesse ficar as 4 semanas. Enquanto isso, as feministas, fartamente financiadas, com 2 anos de preparação, desde 93, se encontrando para se preparar e tomar de assalto essa conferência. A coalizão pela família, ela procurava, nesse documento base, coisas assim elementos com os quais ela estava familiarizada. Então ela sabia que a expressão direitos reprodutivos significava aborto. Então, era uma coisa fácil de achar no texto. Eles também conseguiram identificar facilmente questões que se colocavam contra, por exemplo, a autoridade dos pais, que é um outro flanco da guerra, né? Um outro campo de batalha. Eles sempre estão indo contra. Eles falam da autonomia das crianças, mas na verdade o que eles querem é dilapidar o pátrio-poder, né? Então, a coalizão pela família estava acostumada com isso e sabia identificar um problema relacionado a isso quando o via. Mas a questão de gênero passou batida, porque quase ninguém estava preparado para entender o que significava gênero. Apesar disso, as pessoas começaram uma ou outra pessoa começou a se perguntar, mas por que tantas vezes a palavra gênero aparecendo nos documentos? E isso foi suficiente para que a coalizão decidisse formular um questionamento formal para que a preparatória estabelecesse qual é o conceito de gênero. O que é gênero? A resposta que eles obtiveram foi a seguinte:
refere-se à relação entre homens e mulheres com bases em papéis socialmente definidos que são atribuídos a um sexo ou outro. Quando um delegado de Malta, da delegação de Malta, ele é advogado, quando ele leu isso, piscou a luz amarela. Ele falou assim: olha, as leis, elas não devem ser feitas a papéis atribuídos socialmente. As leis são feitas para homens ou para mulheres. E nas conversas em que a colisão teve, vários delegados, sentindo que alguma coisa não estava certa com essa palavra, começaram a chavear a palavra gênero. Chavear é colocar entre parênteses, ou seja, falar: olha, isso aqui não, isso aqui a gente vai discutir depois, isso aqui vai discutir depois. Quando a presidente da UNIDO ficou sabendo que estavam chaveando a palavra gênero, ela ficou louca. E ela soltou uma declaração. Se ficou louca, sou eu presumindo, mas eu vou ler a declaração e vocês me digam se não parece que ela estava muito brava com a situação. Declarou Bella Abzug, abre aspas: ninguém vai nos obrigar a voltar ao conceito de que biologia é destino, que procura definir, limitar e reduzir as mulheres a características sexuais. Ora, agora os delegados acabavam de descobrir que, porque eles chamavam uma mulher de mulher e um homem de homem, eles estavam reduzindo a mulher, né, limitando e reduzindo as mulheres. Bom, Bella Abzug continuou afirmando que não arredaria o pé em relação ao uso da palavra gênero e que, ademais, a palavra gênero já tinha sido usada no Cairo, que é a conferência que teve um ano antes sobre população, né? Foi em 94 a conferência do Cairo. Os delegados que tinham participado, ali todo mundo se conhece, os delegados que tinham participado do Cairo falaram: olha, eu não lembro de discussão sobre gênero, foi ontem, né? Eu não lembro de ter discutido nada a respeito disso. Diante das negativas por parte das feministas e por parte da ONU mesmo, da Comissão Preparatória da ONU, para que houvesse um esclarecimento sobre o uso da palavra gênero, a delegada do governo de Honduras, a Marta Casco, fez uma petição formal para que se pusesse a expressão gênero entre parênteses. A presidente da sessão, a qual ela peticionou, numa ação sem precedentes, rechaçou a petição. Lembrem-se, eu falei do esforço diplomático da ONU para que tudo pareça um consenso. A preocupação que eles têm para que não vá nem para votação e tudo mais. Ela não pensou duas vezes. Pense nisso a partir do ponto de vista diplomático. Você rechaçar a petição é muito grave, né? Rechaçou a petição. Ora, a Marta, então, peticionou outra vez e falou: olha, eu tenho o direito de colocar esse termo entre parênteses. Sim, tenho direito e vou fazer. Quando essa presidente da sessão percebeu que as coisas sairiam do controle e que essa controvérsia ia gerar uma situação escandalosa até para a ONU, eles prometeram, então, um grupo de estudos para tratar só da questão de gênero. Um grupo entre 15 de maio e 15 de junho. Essa reunião era em março, então, olha, daqui 2 meses a gente senta para falar sobre gênero. Bom, foi isso que aconteceu. Eles saíram, os delegados pró-família saíram dessa reunião preparatória percebendo que as feministas tinham ido com tudo para cima deles e que eles estavam até meio desnorteados por conta da organização que elas apresentaram. Uma senhora, uma espanhola, o nome dela é Ana Garipo, ela teve a brilhante ideia de fazer uma coordenação de associações, porque não haveria tempo. O texto final, ele ficou muito prejudicado, ficou com gênero, né? O rascunho final que saiu dessa preparatória de março. Então, o que restava para o grupo pró-família fazer? Não dava para fazer uma petição a tempo,
né, os tempos aí da 95, primórdios da internet. Não dava para levar todo mundo para Pequim, é custoso. Essa mulher, essa espanhola, teve a ideia de fazer uma associação de associações, uma coordenação de associações, através das quais o presidente da Associação X declararia o apoio da associação à plataforma Pró-Vida e Pró-Família. Esse intento, esse ato fez com que mais ou menos 50 milhões de mulheres fossem representadas por essa coordenação de associação. E essa coordenação apresentou um documento alternativo, lançou uma plataforma alternativa ao documento que tinha sido posturado pelas feministas durante as preparatórias de março. Eu vou ler um trechinho do documento para vocês tomarem conhecimento, porque ninguém fica sabendo dessas coisas, né? Parece que todas as mulheres do mundo estão sendo representadas pelas feministas, mas aqui, de uma maneira muito consoante com a realidade, 50 milhões de mulheres apoiam essa declaração aqui, ó, abre aspas: homens e mulheres são diferentes e é inteiramente apropriado reconhecer essas diferenças, principalmente no que diz respeito à família e à maternidade, já que este reconhecimento não cria desvantagens e discriminação contra as mulheres. Negar as diferenças violaria a liberdade da mulher para expressar e satisfazer suas vocações únicas na família e na sociedade. Essa foi a plataforma alternativa, foi uma maneira que a coalizão Pró-Vida e Pró-Família encontrou para se fazer ouvir e para mostrar que o documento da ONU não representava todas as mulheres do mundo. No Chile também houve uma grande reação às preparatórias de março. O Senado chileno emitiu um documento. Eles votaram e emitiram um documento em que eles também se posicionavam contra a adoção da ideologia de gênero. Eu vou ler também porque eu acho bem significativo. Abre aspas. Porque muitos dos defensores do uso da palavra gênero, sem grande especificidade, sustentam que homem e mulher se referem apenas às condições social e cultural e não a condições biológicas que definem a formação do caráter da mulher e do homem, e que, segundo esta concepção, as diferenças entre os sexos não têm origem natural, considerando as consequências que isto desencadeia para todas as pessoas, para a família e para a sociedade, repelimos os circunlóquios pretensiosos e problemáticos, por crermos que é um uso de termos ambíguos e conceitos legais que emanam deles. Eles mataram a jogada, eles entenderam justamente o que estava acontecendo e por que a ideologia de gênero tinha sido colocada em voga. Bom, vou resumir aqui. A quarta conferência de Pequim teve início. Nos primeiros dias já a delegação da Coalizão pela Mulher percebeu que gênero era uma batalha perdida, porque toda aquela tradição diplomática de apreço pelo consenso tinha ido embora. As feministas, unidas com as delegadas dos países de primeiro mundo, empurraram a agenda de gênero goela abaixo e todo mundo teve que aceitar, e ponto final. Vários grupos que foram feitos para discutir o que estava chaveado, para vocês terem uma noção, eram marcados ali no calor do momento. Era uma reunião na sala 18 do terceiro andar. Lá chegavam as delegadas para a família para saber que a reunião tinha sido mudada para a sala 12 do nono andar e que as coisas tinham se resolvido sem a presença delas. Outro ponto importante, a coalizão pró-família e pró-vida, ela é uma coalizão formada predominantemente por países de terceiro mundo, por países africanos, muçulmanos, a África francófona, países muçulmanos e da América Latina. O fato de não haver, por exemplo, um tradutor nesses grupos
que iam discutir o que estava sendo colocado entre parênteses, prejudicava demais o trabalho. Ora, como eu vou falar de algo que está me atacando através do uso da linguagem, se eu não tenho domínio, se eu não tenho alguém que traduza adequadamente e com acurácia o que está sendo discutido nesse grupo. Esses aspectos práticos, assim, ninguém lembra de falar, né? É só uma notinha no Jornal Nacional de 30 segundos de que a declaração final de Pequim falou sobre a perspectiva de gênero. Outro problema também que teve é que esses delegados de nações pobres, eles viam a ideologia, nem todos entenderam muito bem o que era ideologia de gênero, e eles viam a ideologia de gênero como uma grande bobeira, sabe? Isso daí é um disparate, isso daí é uma perda de tempo que os europeus e os americanos podem se dar ao luxo, e nós não temos nada a ver com isso. Mas também não vamos comprar briga, porque talvez daqui dessa conferência, no documento final, sei lá, vai que a gente encaixa alguma coisa para conseguir uma verba, para conseguir uma ajuda às nossas mulheres, mais do que legítimo que essas nações pobres, que os diplomatas dessas nações pobres peçam e se comportem de maneira a otimizar ao máximo as chances de ganhar alguma coisa, de levar ajuda para o seu povo. Só que o clima ficou muito pesado, porque lá pelo meio da conferência as pessoas perceberam que não haveria ajuda nenhuma. Até um delegado africano chegou a falar isso daqui: se não há dinheiro, por que estamos aqui? E a Coalizão pela Família pegou o gancho dessa frase, desse questionamento, e lançou um documento que foi entregue a vários delegados da conferência. Ele fala, eu tinha colocado também no PowerPoint, mas eu vou ler para vocês porque é muito significativo. Se não há dinheiro, por que estamos aqui? As nações em desenvolvimento haviam sido levadas a acreditar que se elas suportassem todos os disparates procedentes da União Europeia, teriam dinheiro para o desenvolvimento. Agora, eles dizem que não há dinheiro. E o que é pior, a União Europeia espera que os países em desenvolvimento utilizem os seus recursos escassos para financiar a promoção de sua agenda cultural em seus próprios países. É a mesma velha história. Os escassos recursos serão para pagar, entre aspas, especialistas de países desenvolvidos que dirão ao povo dos países desenvolvidos como viver suas vidas. É exatamente o que acontece aqui, né? Então, esse trecho serve para mostrar qual era o clima que estava lá nos bastidores da conferência. Ao menos uma boa notícia a Coalizão pela Família teve. No ano de 94, as duas casas do parlamento americano, elas viraram conservadoras, porque o Partido Republicano ganhou nas duas casas, a presidência passou para o Partido Republicano. Tendo essas casas, eles conseguiram aprovar um documento que proibia os delegados americanos de se colocarem contra a família. Então, a agenda de gênero, que até então tinha sido levada a cabo pelos delegados do governo americano, imagine Bill Clinton e Hillary Clinton na presidência, a Hillary é uma feminista conhecida, né? Eles tiveram que atar suas mãos, porque eles não poderiam mais fazer. Quem fez? A União Europeia. Quando os Estados Unidos não puderam mais, a União Europeia tomou a frente na defesa da ideologia de gênero na Conferência de Pequim. Ao fim da conferência, sabendo que não conseguiriam tirar o gênero, e sabendo também que nenhum delegado, nenhum diplomata ousaria votar contra aquela declaração, o máximo que a Coalizão pela Família pediu é que fossem feitas reservas. Já que você vai aceitar, se faça reservas. Se fazer reserva é falar assim, olha, nós aceitamos essa decisão, mas em pontos X, Y e Z ela fere
a nossa soberania e ela fere os nossos diplomas jurídicos. E foi o que foi feito. Nenhum documento da ONU, das conferências, teve tanta reserva quanto a declaração final dessa conferência de Pequim. Bom, em resumo, era o que eu queria passar para vocês. Eu queria que vocês percebessem que a ideologia de gênero ela é um mero instrumento para um anseio que é dos marxistas ainda do século XIX, que Judith Butler conseguiu embrulhar tudo muito bem, entregar essa ideologia na década de 90. As feministas fizeram uso dela em termos políticos já na conferência de 95. E gostaria que ficasse claro também que quem usou de pressão, quem usou de poder econômico e poder político para avançar a sua agenda foram as feministas, mancomunadas com os países de primeiro mundo. Quem defendeu a família, porque falam tanto da opressão do patriarcado, a opressão contra a mulher, quem oprimiu mulheres que não tinham condições, mulheres que muitas vezes deixaram suas casas, deixaram seus maridos, seus filhos, seus trabalhos, para dar o melhor de si, uma semana, 2 semanas, contando dinheiro de passagem, contando dinheiro de hospedagem, quem oprimiu as mulheres foram as feministas, porque elas tratoraram a coalizão pela família. Elas tratoraram, elas são muito bem financiadas e não hesitaram em passar por cima da ideia de família só porque elas creem, só porque elas não se conformam com a realidade de que existe diferença entre um homem e uma mulher. Por fim, eu queria lembrar que um Estado que faz uma pessoa negar a diferença anatômica entre um homem e uma mulher, um Estado que ataca a família no seu fundamento, que é a mesma união de um homem e uma mulher, caríssimos, não tenham dúvidas, esse é um Estado que pretende pairar soberano sobre uma horda, não é sobre cidadão, sobre uma horda de pessoas atomizadas, desvinculadas e oprimidas pela presença estatal. A organização familiar, ela precede o Estado. São as famílias que, vivendo em harmonia na sociedade, que primeiramente formam uma nação. O Estado é produto da sociedade e não o contrário. Dá poder para que o Estado modifique radicalmente a célula base da sociedade é acenar perigosamente para o totalitarismo. Um Estado que tem o poder para mudar a estrutura da família é um Estado que tem poder, teoricamente, para tudo. Acabar com a família não vai trazer libertação para as mulheres e para ninguém. Tá? Muito pelo contrário. Uma sociedade em que a família está enfraquecida implorará de joelhos pela intervenção estatal. A intervenção estatal cuidará dos nossos filhos, dos doentes, dos idosos, das atividades culturais, não é isso? Hoje as pessoas acham que precisam do governo até para isso. Tudo isso será feito de bom grado por esse Estado e cheio de segundas intenções. Esse Estado cada vez mais poderoso e cada vez mais totalitário. Eu peço nessa casa, no parlamento, que é o parlamento brasileiro, um poder constituído pela sociedade de brasileiros livres, peço para que defenda e fortaleça as famílias, porque defender e fortalecer as nossas famílias é defender a sociedade e é defender o Estado democrático de direito. Era isso que eu tinha para expor para hoje. Que difícil ter palavras no final deste seminário. Primeiro, por tudo que ouvimos aqui, do domínio e da apresentação de todos os dados aqui oferecidos por cada uma das palestrantes. Dificilmente seria, não sei os senhores, mas penso eu, possível, ao ouvir toda essa explanação, e negar a realidade, né?
tanto quanto nós ouvimos em tantos canais, né, que compram certas ideias. Eu realmente assim me sinto extasiado, né? Conheço cada uma das que estão aqui presentes e ficaria por muitas horas ouvindo, né? Permito a todas uma deferência à própria professora Fernanda, que tratou de um tema diferente das demais, né? E interessantemente conta uma história de uma forma tão precisa e que te prende, e você entra nessa história para poder entender os fatores, né, as raízes, o que estão movendo. Então vejam que como necessitamos estudar e conhecer, né, toda essa engrenagem. Eu me recordo uma experiência pessoal. Eu não fui educado para as artes, e numa viagem ao exterior fui num museu porque queria ir a esse museu e ouvi falar muito dele, e um senhor de idade, de bastante idade, se ofereceu a guia, em que haviam outros guias do museu por um valor muito inferior, né? Ele cobrava 45 euros, e no museu os guias ali oficiais cobravam 5 euros. Mas eu não sei o que havia nele, que eu falei na hora, vale a pena. E ele me conduziu. E pela primeira vez ao ver os quadros, eu não vi muitos quadros, ele foi seguindo uma linha. E foi me explicando quem foi Velázquez, qual era a técnica por trás, para quem que dirigia aquele quadro. E ele, ao conversar apenas comigo, porque estávamos eu e ele, ao final eu falei, puxa vida, mas que coisa você poder olhar e admirar de fato aquilo que ali estava expresso. Senão eu passaria e via aqui, nosso quadro bonito, né? Nossa, olha esse aqui bonitinho e tal. Eu iria ver assim, né? Mas com todo aquele conhecimento que ele me deu, eu pude me maravilhar, né? Então, o que eu quero dizer com isso, me lembrei dessa experiência, que de fato, ao ouvir tudo que aqui foi exposto, ficamos perplexos com tanta maquinaria, tanta coisa contra a família, né? Por um lado. Por outro lado, que capacidade e que desafio gostaria de fazer as feministas, né? Seriam incapazes, qualquer uma, né, de num debate superar qualquer uma das palestrantes, né? Porque de verdade elas contam com a mentira, né? Então a mentira é complexa, né? E o fato que a verdade, a simplicidade da própria verdade, a exposição, ela te abre os olhos para muitas coisas. Então, eu pelo menos me sinto agradecido por estar aqui presente, rodeado por pessoas brilhantes, essas senhoras amigas, né, mães de família, né, esposas, mulheres, um seminário dedicado à mulher brasileira, né. O material aqui, né, ou seja, o vídeo aqui, pretendemos subir ainda hoje para o YouTube. Muitas pessoas, os senhores me viram mexendo aqui ao celular, muitas pessoas no Facebook e Twitter, queremos ver, e por problemas técnicos não conseguimos ao longo do seminário, mas serão espalhados. Também convido que os senhores façam o mesmo, para que o bem que receberam também possa chegar a tantas pessoas, né, que não estiveram aqui por N motivos, mas que, com certeza, se estivessem aqui, estariam tão maravilhados quanto eu estou, e acredito que as próprias palestrantes, uma para com as outras, também estejam. Então, eu agradeço a presença de todos aqui. Uma parte do grupo que aqui esteve também foi num seminário, que, para nossa surpresa, né, enquanto nós estávamos aqui, no Salão Nobre da Câmara, favorecido pela essa casa, né, ocorreu um seminário. E nesse seminário favorável à diversidade e ao gênero, tratado pela professora Fernanda, uma cartilha foi produzida, foi produzida, e as pessoas puderam aqui receber esse material, né? Então amanhã também, ou seja, as feministas estarão aqui tomando a casa, comemorando o Dia Internacional da Mulher, na quarta-feira. Então vejam como este assunto é um assunto completamente atual. E precisamos atuar. Não esperem que somente as palestrantes que saiam de suas casas, né, das suas famílias, dos seus filhos, para poder estar aqui contribuindo. Então, de fato, eu, antes de finalizar
Eu acredito que tenhamos ficado aqui um tempo, mas eu acho que merece. Foram duas perguntas muito importantes e interessantes que passaram a professora Fernanda para que ela possa fazer, e encerramos. E da minha parte eu agradeço muitíssimo, também quero agradecer ao partido do PSC, né, aos próprios deputados, funcionários, que nos auxiliaram com cedendo inclusive o próprio espaço desse auditório, né, e também com a presença deles ao longo de todo o evento aqui também. Então agradeço muitíssimo ao partido, ao líder, né, ao senhor Amilcar, que ao longo da preparação também nos auxiliou para a execução desse seminário. Agradeço a todos que operaram de algum modo para o evento, os jovens aqui presentes, das diversas entidades e as outras que nos apoiaram também pela internet. Então, muito obrigado. Mas antes de encerrar, eu gostaria que a professora Fernanda pudesse responder. Aguarde um pouquinho, porque ela tem, como puderam perceber, tem muito a falar, cada uma delas. Mas desse tema gênero, me é muito assim, querido, não ao tema gênero, mas porque sou professor também, né? Então isso aqui é muito importante. Então eu vou citar as duas, porque ela já pôde ler as duas questões. Qual a relação entre os investimentos das grandes fundações e o marxismo cultural de Gramsci e os teóricos da Escola de Frankfurt? Essa é a primeira pergunta. É uma hora, viu, gente? Se prepare para mais uma hora. Bom, vai ter que ser objetiva, porque temos pouco tempo. Então você diga essa, depois eu faço a outra. Olha, objetiva quanto? Em poucas palavras. Ela seria muitíssimo. Qual é a relação entre os investimentos das grandes fundações e o marxismo cultural de Gramsci e os teóricos da Escola de Frankfurt? Bom, as grandes fundações, elas utilizam o marxismo cultural como um instrumento, né? Poderia ser, eu acho que qualquer outra filosofia com F minúsculo, desde que servisse aos seus interesses. Fato é que os interesses das grandes fundações se casam com todo o aparato intelectual do marxismo cultural, tanto de Gramsci quanto da Escola de Frankfurt, né? A Escola de Frankfurt, para quem não sabe, é um grupo de intelectuais que se reuniram ainda na década de 20 na Alemanha e que se propuseram a repensar o marxismo. Então, o marxismo vinha de uma grande divisão, né? Os marxistas que queriam ainda a luta e a obtenção do Estado comunista, do Estado revolucionário através da luta. Os socialistas que perceberam, principalmente através de Bernstein, perceberam que a luta de repente não ia ser tão fácil assim, que o melhor era ir reformando por dentro, através das estruturas da própria democracia burguesa, que é o que eles chamam, né? Através do discurso, do processo eleitoral. Então, a Escola de Frankfurt, ela se propõe a pensar o marxismo enquanto uma nova chave de leitura da própria cultura. Então, eles veem a cultura acima do sindicalismo ou de grupos armados ou qualquer coisa do gênero como a verdadeira ferramenta para a obtenção do poder. E da reforma não, né? Eu diria da dilapidação da sociedade, da destruição da sociedade, porque eles não querem reformar, eles querem destruir, construir algo novo que nem eles sabem direito o que vai ser. Eu vejo a Escola de Frankfurt e o marxismo cultural então se ligam por conta disso, porque seus objetivos são todos eles miram no campo cultural, ao invés dessa coisa mais rasteira de violência ou mesmo de processos puramente políticos. E por que o investimento das grandes fundações? Bom, porque esse marxismo cultural, ele, por enquanto, ele é um bom instrumento para essas fundações. Por exemplo, os estudos feministas, há departamentos praticamente em todas as academias, as universidades americanas, há um departamento sobre estudos femininos. E esses departamentos viraram, na verdade, mero reprodutores
de filosofia marxista para feminista. Então, como eu poderia dizer, nesses ambientes, tudo o que é degenerado é exaltado. Esse é um dos pontos do marxismo cultural. Não a revolução através do trabalhador ordeiro, ou sei lá, do camponês, não, através daqueles que são considerados os degenerados pela sociedade. Então é através das prostitutas, dos ladrões, né? Boa parte do direito alternativo que a gente tem hoje aqui, ele não é claro, mas ele bebe nessas fontes para falar que o ladrão, na verdade, faz o que faz porque a sociedade é culpada, etc. Então, me parece que o marxismo cultural recebe dinheiro hoje. Não existe o marxismo cultural, né? Mas as pessoas que pensam dentro de uma estrutura gramsciana, ou Adorno, Benjamin, Horkheimer, essas pessoas recebem dinheiro porque o fruto da implementação do seu pensamento interessa às fundações, que é a destruição da sociedade, da civilização, né? Muito mais que a sociedade. E parece que tem funcionado, infelizmente. A segunda pergunta é: os que militam contra a ideologia de gênero são mal interpretados. Como explicar que a luta contra a discriminação para com os homossexuais é diferente da luta contra a ideologia de gênero? Pois muitas pessoas não sabem o que está por trás da palavra gênero. Primeiro esclarecendo as que não sabem, né? Que seria ótimo. A verdade, ela sempre é um raio de luz numa sala mofada, então ela sempre faz bem. Esclarecer. E segundo, não aceitar o sistema, o aparato proposto na discussão pelos que te acusam, né? Você não pode chegar... É como você tentar discutir com uma feminista e ela te acusar de ser contra a liberdade das mulheres. Assim, não, eu prezo muito a liberdade das mulheres, eu prezo muito a vida das mulheres, inclusive a vida das mulheres que ainda estão no ventre de suas mães, porque são mulheres que são abortadas. Ora, se 50%, mais ou menos 50% da população é mulher e mais ou menos 50% dos nascimentos é de mulheres, 52%, 53%, alguma coisa assim, me parece óbvio que 52% dos abortos também são cometidos contra mulheres. Então, não aceitar esses truquezinhos que são próprios de quem não tem apreço pela democracia. Porque se você tem apreço pela democracia, você tenta falar o mais claro possível, você tenta fazer com que a pessoa entenda na íntegra os conceitos pelos quais você está se colocando de pé, os conceitos que você defende. Agora, a ideologia de gênero, o feminismo, o aborto, eles não fazem isso. O aborto, né, os que defendem o aborto, eles não fazem isso. Eles se escondem através da ressignificação de conceitos, eles se escondem através de palavras. Dê uma olhada no que aconteceu em Portugal. Aqui no Brasil ainda não pegou, mas em Portugal, os defensores do aborto, nesse referendo que teve e que acabou, infelizmente, aprovando o aborto em Portugal, eles estavam tratando de IVG, era assim que eles chamavam, tá? De aborto. Eles passaram para interrupção voluntária da gravidez. E aí, essa interrupção voluntária da gravidez passa a ser uma sigla, IVG. Ah, você é contra o IVG? IVG, você está falando do assassinato de seres humanos no ventre da mãe? Sim, eu sou contra. Eles tentam blindar a linguagem, eles tentam anestesiar. Então eu acho que a primeira guerra, a primeira batalha deve ser tratada no campo da linguagem. Não abrir mão de uma linguagem clara. Quem tem medo de linguagem clara não deve estar aqui no parlamento. Não deve fazer parte, inclusive, das discussões democráticas. Porque essa pessoa não tem amor pela verdade. A democracia pressupõe
que eu esteja falando a verdade e que eu procure a verdade. Entrar no jogo democrático para tentar enganar é de uma má fé incrível, e as pessoas que fazem isso não devem ser respeitadas enquanto interlocutores. Como pessoas, é óbvio, devem ser respeitadas, mas não devem ser reconhecidas como interlocutores por nós. É assim que eu lido com a questão. Eu não sei se alguém gostaria de colocar alguma. Só também frisando que os homossexuais também estão sendo massa de manobra para a promoção da ideologia de gênero. Quer dizer, para a promoção, de fato, no final, da destruição do conceito de família. Só que a gente vê que a coisa é paulatina. Se você, para acabar com a família, você diz que tudo é família. Então, homem com homem, mulher com mulher, daqui a pouco homem com criança, daqui a pouco homem com bicho, né? Já existe, inclusive, nos Estados Unidos um movimento de zoófilos e também de pedófilos. Inclusive, está para ser retirado, já foi retirado da lista de desordens psiquiátricas a pedofilia. Do CID-10 já foi... Não se aceita mais é o mesmo caminho que o homossexualismo percorreu, a pedofilia está percorrendo. Então daqui a 20 dias, daqui a 20 anos, ou 20 dias, porque o processo pode ser mais rápido, inclusive eles já aprenderam como funciona. Se você se colocar contra um homem, se deitar com uma menina, criança, você é o fundamentalista. Não duvidemos. O inferno não é o limite, ou é o limite. E então, assim, inclusive os homossexuais, ao tudo ser chamado de família, é apenas um passo intermediário para que depois que tudo for família, e de fato o conceito de família ter sido diluído, destruído, revirado, você finalmente diga, bom, na verdade não existe família. E os homossexuais apenas serviram como um trampolim, do mesmo jeito que eles são importantes agora, e eles são financiados, e são custeados, e são promovidos, e são sacralizados e colocados acima dos cidadãos comuns. Quando fizerem o trabalho, vão ser cuspidos para o lado. E não vai ter mais defesa nem de família homossexual. Então, eu até chamaria a atenção dos homossexuais que acordassem para essa realidade, deixassem de ser degrau para a destruição da família. Me lembro aqui muito bem do Clodovil, que foi chamado a defender a questão do casamento gay. Ele falou, não defendo coisa nenhuma. Ele era homossexual. Não defendo coisa nenhuma. Eu sou o que sou graças ao meu pai e minha mãe. Eu achei aquilo muito emblemático. Então agora passo para o Felipe encerrar. Eu já fiz as minhas palavras finais, não tenho nada mais a acrescentar. Eu agradeço a presença e espero que todos aqui presentes possam multiplicar o conhecimento. Então eu desejo, encerramos os trabalhos, encerramos o seminário, mas todos aqui presentes, nós trabalhamos muitíssimo nessa área, então teremos muitos outros eventos que ocorrem nos demais estados, nos estados de onde também vêm, São Paulo, Mato Grosso, Rio de Janeiro e tantos outros. Então que nós vamos mandar para os e-mails, quase a maior parte das pessoas colocaram seus e-mails aqui, enviaremos, porque sistematicamente temos materiais pela internet, documentos do que aqui é citado, né, e a própria exposição delas farão parte elas vão fazer várias entrevistas ao longo dessa própria semana, e eu pretendo mandar por e-mail para que possam acompanhar. Então agradeço, muito obrigado e encerrado o seminário do dia de hoje. Até mais.